Você sabia que o jejum traz excelentes benefícios para a nossa saúde, promove a longevidade, podemos viver mais, com mais saúde? O canal Valdir Leal vai explicar os benefícios que o jejum traz para a nossa vida. Veja bem, o jejum já faz parte dos legados bíblicos, da história universal. O jejum faz parte da nossa vida, porque ele está inserido no ciclo circadiano das nossas vidas. O que é ciclo circadiano? Circadiano é uma palavra de origem latina, que quer dizer cerca de um dia, circa die. Isso porque nós somos regidos por leis universais, que são imutáveis. A lei universal do ritmo é uma dessas leis. Nosso organismo tem um biorritmo a seguir para que tenhamos saúde e longevidade. Analisem bem, o nosso dia tem 24 horas. Dessas 24, 12 são regidas pelos raios ultravioletas do Sol. E as 12 restantes são regidas pelos raios infravermelhos. Ora, o Sol, durante o dia, ele sempre está presente emitindo raios ultravioleta. No entanto, a posição da Terra, a declinação magnética da Terra em relação à fonte Sol, está sempre variando. A Terra dá uma volta em torno do seu eixo em 24 horas, sob o espectro visível dos raios ultravioleta, e 12 horas sob a influência dos raios infravermelhos, à noite. Então é lógico que durante o dia, sob a ação dos raios ultravioleta, nós devemos produzir, nós devemos gerar energia, e à noite devemos limpar o lixo metabólico daquilo que nós produzimos durante o dia. Durante o dia nós gastamos energia, geramos e gastamos. Como geramos? Com a alimentação, temos carboidrato, proteínas, gorduras. Então, quando nós geramos energia, produzimos uma moeda de troca no organismo chamada ATP, ou seja, adenosina trifosfato. A adenosina se liga a 3 átomos do elemento fósforo que vai nos dar energia plena. Quando nós vamos gastando energia, essa adenosina trifosfato passa a ter apenas 2 átomos de fósforo, chamada adenosina difosfato. Se nós não repusermos os níveis de carboidratos para que tenhamos glicose e alimentar a combustão, nós vamos baixar de adenosina difosfato para adenosina monofosfato, ou seja, a adenosina é ligada a um átomo de fósforo apenas. Então vejam bem, cada vez que nós nos alimentamos, nós restabelecemos a ATP, a adenosina trifosfato. Quando chega a noite e a gente para de comer, que o organismo diz, é hora de dormir. Então a gente deixa de gerar energia, que passou de ATP para ADP e AMP, adenosina monofosfato. Então ficamos pobres em energia. Fica somente a adenosina entre os neurônios, há uma intersecção chamada fenda sináptica. É ali na fenda sináptica onde os neurotransmissores atuam para que possam levar as decisões do cérebro para todo o nosso organismo, através dos neurônios que são enriquecidos com a informação dos neurotransmissores. Então a adenosina, quando fica na fenda sináptica, aciona lá no hipotálamo um sistema que vai despertar o sono em nós. O sono é benéfico, porque ele nos apaga e entra em cena nosso metabolismo basal, aquele que nos mantém apenas vivos. Nesse momento, as células deixam de produzir a energia nas mitocôndrias para fazer a limpeza do lixo metabólico que acumulamos durante o dia. Então, as organelas chamadas mitocôndrias começam a incinerar aquelas células que já estão senis, as células que já não servem mais, que servem de lixo apenas, joga na sua caldeira e daí faz novas células para que se gere um processo de biogênese mitocondrial. Novas células para que possam trabalhar no outro dia. Então esse processo de autofagia, ou seja, as células devorando suas próprias células senis, células velhas imprestáveis, esse processo se chama autofagia. Esse processo de autofagia, claro, se ele consome, se ele destrói as células senis, as células velhas, ele vai nos repor um novo plantel de células novas, jovens, prontas para o combate. Porque as células, quando nascem, elas têm, segundo a lei universal do ritmo, um tempo biológico para viver. Elas são programadas para morrer numa certa época. Cada uma célula morre de acordo com a sua função no organismo.
Então as células têm seu tempo útil de vida. Elas provocam uma morte natural própria, chamada apoptose. E a célula que não provoca a sua apoptose, ela vai ficar velha no nosso organismo, se replicando em células com DNA corrompido. É como se fosse a Xerox da Xerox. Se nós temos uma Xerox, uma célula original, completa em sua plenitude biológica e fisiológica, nós teremos saúde. Se nós replicamos células senis, células em processo degenerativo, nós vamos ter células doentes, que vão nos trazer enfermidades. Aí existe a causa das doenças, por exemplo, o câncer. As células que são atingidas por processos degenerativos que induzem ao câncer, elas têm seu próprio sistema de vascularização. Elas não obedecem mais ao sistema imune, porque são células que saíram da sintonia do ser humano. Aquela frequência que mantém o ser humano saudável, que é basicamente inspirada na frequência do elemento mineral cobre. O elemento cobre dá a frequência ideal para o ser humano, é o diapasão humano. Quando a pessoa sai da frequência do cobre, tem tendências a agir como bicho. E tem gente por aí agindo como cachorro, como cabra. Isso não vem ao caso, vamos falar de jejum. Então, quando a gente faz o jejum automaticamente, a gente está limpando essas células degenerativas que causam os processos inflamatórios em nosso organismo. Então é necessário para isso que nós nos alimentemos durante o dia até 6 horas da noite, vamos dizer, até o pôr do sol, porque naturalmente após o pôr do sol, a Terra entra no processo de deionização, ou seja, a influência direta dos raios infravermelhos. Os raios infravermelhos, segundo o ciclo circadiano, aquele que dura cerca de um dia, eles vão atuar no metabolismo basal, na limpeza das nossas células, na manutenção da nossa saúde, na expressão do hormônio do crescimento, o hormônio do crescimento, o GH. Ele vai se pronunciar durante a noite, do nosso sono. É o hormônio do crescimento que nos dá a criação do tecido ósseo, a criação da massa muscular, renovação de células sanguíneas, ou seja, a nossa renovação celular. Nós rejuvenescemos à noite. Agora, se nós temos uma noite mal dormida, ou dormindo sob efeito de luz ultravioleta, aquela luz branca, aí não fazemos a limpeza do lixo metabólico. Aí vêm as enfermidades, porque o nosso cérebro vai sentir o impacto dessa afronta que nós causamos aos ciclos circadianos, porque rompemos a nossa sintonia com as leis universais. Todos nós temos que seguir os princípios das leis universais, os ciclos circadianos. A nossa glândula pineal, ao meio-dia, na expressão máxima dos raios ultravioleta, ela expressa em nosso colesterol a síntese da vitamina D3, aquela vitamina que nos dá imunidade, que nos aciona a energia muscular através de várias enzimas e hormônios. Em compensação, à meia-noite, que 12 horas após ao meio-dia, a Terra entra em processo de ionização. Então os raios infravermelhos começaram às 6 da noite, meia-noite faz um ápice de atuação, só que a limpeza celular já começou antes. Meia-noite é o máximo e vai decrescendo, porque a Terra entrou no processo de ionização e vão entrar agora os ditames dos raios ultravioleta. Amanhecendo o dia, quando o sol chega, ele já vai se expressando com maior frequência. E aí onde é que está o benefício do jejum? Ora, se eu janto até 6 horas da noite e durmo em torno de 9 horas da noite, 3 horas depois da última refeição, eu estarei com baixos níveis de glicose. A glicose é interessante, sim, para nos manter vivos, mas a glicose em excesso, em muita evidência na hora que vamos dormir, mantém o corpo energizado e temos dificuldade de dormir e de expressar a ação do hormônio do crescimento, repito. Então não poderá haver o processo de limpeza. Para que haja a limpeza do lixo metabólico, o organismo tem que oferecer condições, ou seja, não entregar mais energia para haver combustão celular, porque agora é hora de limpeza, a combustão vai ser interna, a faxina vai ser à noite, fecha as portas que o expediente é interno, expediente para limpeza, para amanhecer um novo dia com mais saúde, mais vigor, mais interesse pela vida. O nosso organismo é sabido. Já perceberam que nós, quando temos febre, nós ficamos com fastio? Fastio é aquela condição que a gente não tem vontade de comer. Ora, e quem mandou a gente não ter vontade de comer? A sapiência do organismo.
Porque o organismo sabe que se mantiver um processo de beta-oxidação, nesse processo de beta-oxidação a gente não queima carboidratos. A gente vai priorizar a queima das células adiposas, queima gordura, por isso que a gente emagrece. Então, quando a febre aparece, é o organismo se defendendo, é dizer, para de comer. E a gente não tem vontade. Aí tem gente que força a barra e vai comer. Está causando uma interrupção no processo de cura. Deixa a febre acontecer em toda a sua plenitude, para que se execute o processo de autocura, de autolimpeza celular, para que nós possamos despertar a saúde na sua plenitude. Então, pessoal, o jejum é fundamental para a saúde e para a longevidade. Eu sou Valdir Leal, terapeuta quântico integrativo. Se gostarem do vídeo, deem o like, compartilhem esse vídeo para o máximo de gente, para que as pessoas entendam que o jejum é um processo natural e não forçado. O jejum é eterno, não tem que ser jejum. O jejum da lua, o jejum do abacaxi, o jejum da farinha, acaba com isso. O jejum é um processo natural que deve ocorrer toda noite, de preferência de 6 da noite até 6 da manhã, 12 horas no mínimo. Ok, pessoal? Forte abraço do canal Valdir Leal. Inscreva-se no canal.